Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou dar duas dicas do que não fazer no Lightroom, duas dicas importantes do que não fazer no Lightroom. Caso contrário, você pode ou ter dificuldade na organização física das suas imagens, ou a segunda dica está relacionada com a qualidade das imagens exportadas do Lightroom. Então assiste até o final que isso pode ser interessante para você. Mas antes da gente começar a ver o vídeo, eu vou dar um recadinho sobre o meu curso Lightroom Classic Total. O link está aqui na descrição do vídeo. É um curso completo de Lightroom que te ajuda a construir de uma maneira bastante segura um fluxo de trabalho consistente e eficiente do começo até o fim, do momento da importação até o momento da exportação, passando pela organização das imagens e pelo tratamento das imagens. Então, se você está procurando um curso de Lightroom, dá uma conferida no nosso curso, porque lá você vai ter a condição de construir as bases do conhecimento do uso do programa, inclusive com as últimas atualizações de máscaras que aconteceram na versão 11 e na versão 12 do Lightroom. As aulas já foram atualizadas, então a gente tem aulas sobre todas essas ferramentas relacionadas ao uso das máscaras. Então, vale a pena conferir, um curso 100% online, acesso vitalício, garantia de 7 dias, você pode assistir durante 7 dias o vídeo. Se você não gostar, você pede o reembolso que nós devolvemos o dinheiro total, sem qualquer pergunta, sem qualquer problema, tá? Então, vamos para lá. Vamos ver essas duas dicas do que você não pode fazer no Lightroom. Bom, então eu estou aqui com o catálogo aberto. Nesse catálogo eu tenho 3 fotos importadas, veja. Eu tenho essas 3 fotos e essas 3 fotos estão na pasta Fotos. Esse aqui é o local físico onde essas imagens se encontram, onde esses arquivos se encontram. E essa pasta Fotos está aqui na minha área de trabalho. Eu vou afastar um pouquinho o Lightroom e a gente vai ver isso aqui, olha. Eu tenho essa pasta Fotos e se eu clicar 2 vezes dentro dela, eu tenho as 3 fotos que foram importadas para o catálogo. Eventualmente, é preciso fazer movimentos físicos com essas imagens. Tirar a foto de um lugar, colocar em outra pasta, eventualmente até renomear essas fotos. A questão é que uma vez que a gente tenha importado as fotos para o catálogo do Lightroom, todos esses movimentos físicos com fotos devem ser feitos através do Lightroom. Você não deve fazer nunca, jamais, fora do Lightroom, no seu sistema operacional. Por exemplo, no meu caso, aqui nessa pastinha, através do Finder. Ou se você tiver no Windows, através do Explorer do Windows, né? Então, tudo que é movimento físico, você deve fazer através do Lightroom depois que as fotos foram importadas. Por quê? Porque no momento da importação, os metadados da imagem foram escritos no catálogo do Lightroom. Inclusive, essa informação de onde as fotos estavam. Então, se você importa e depois movimenta essas fotos fora do Lightroom, esse vínculo entre os metadados da foto e o catálogo é rompido. E o Lightroom deixa de ter o conhecimento ou a informação sobre aonde aquelas fotos estão agora, nesse momento, depois que foram movidas. Então, quando você precisar mover uma foto fisicamente, o ideal é que você faça aqui, através do subpainel Pastas do Lightroom. Então, veja só, se eu quiser mover uma dessas fotos para uma outra pasta, eu vou fazer isso através do Lightroom. Então, eu vou clicar com o botão direito nessa pasta que eu já tenho, que é a pasta Fotos, e no menu que aparece, a primeira opção, Criar Pasta dentro de Fotos. Vou escolher essa opção, vou nomear essa pasta como Rio, porque eu sei que tem uma foto ali em que aparece um rio, e vou clicar em Criar. Veja, imediatamente aqui no subpainel Pastas aparece uma pastinha Rio. E se eu vier aqui na minha pasta Física, dentro do meu computador, eu tenho também agora uma pasta chamada Rio. Veja só, eu tenho 3 fotos que estão na pasta Fotos e uma pasta vazia chamada Rio. A questão é a seguinte, que se eu vier através do meu sistema operacional, do Finder, pegar essa foto do rio e arrastar lá para dentro, agora eu tenho 2 fotos na pasta Fotos e uma foto na pasta Rio. O que acontece no Lightroom é que o Lightroom perde a referência dessa imagem. E veja que ele coloca para mim aqui um pontinho de exclamação. E se eu parar meu mouse ali em cima, o que está escrito é: a foto está ausente. Isso significa
que o vínculo entre os metadados dessa imagem e o catálogo do Lightroom foi rompido. Dessa forma, o catálogo não é capaz de me dizer aonde essa foto está. E isso pode ser um problema para a minha organização, porque daqui a pouco eu vou precisar dessa foto e não vou saber onde ela está fisicamente, por qualquer motivo eu vou precisar dela, ter acesso dela ao meu sistema, e não vou saber porque o Lightroom aqui não sabe. E, além disso, se eu vier para revelação, eu não consigo trabalhar com essa foto, porque para trabalhar com a foto, eu preciso ter os metadados da foto ligados ao catálogo, o que não está acontecendo nesse momento. Então, veja que quando eu fiz o movimento físico de criar a pasta dentro do Lightroom, isso se refletiu no Finder, no meu computador. Por outro lado, no momento em que eu fiz o movimento físico de colocar a foto que estava numa pasta em outra pelo sistema operacional, pelo Finder, isso não se refletiu no Lightroom. Então, a conclusão que a gente tira disso é o seguinte: tudo que a gente faz no Lightroom em termos de alteração física nas imagens, e quando eu falo alteração física eu estou falando sobre criar pastas, renomear fotos, mover fotos entre pastas, mover pastas entre pastas. Então tudo isso é movimento físico, isso de fato acontece, né? Quando a gente faz isso através do Lightroom, isso tudo se reflete no meu sistema operacional, no meu computador, eu consigo ver isso no meu computador. Mas o inverso não é verdadeiro. Se eu fizer qualquer um desses movimentos físicos no computador, direto no computador, eu vou perdendo os vínculos entre os metadados e o catálogo do Lightroom. Portanto, sempre que precisar fazer um movimento físico, faça através do Lightroom. Isso dá para consertar, caso você se esqueça e de repente você cria uma pasta lá no seu Explorer e transfira uma foto que já havia sido importada para essa nova pasta e a foto apareça com uma interrogação aqui no Lightroom. Isso é possível reverter? Sim, é possível reverter. Mas quando a gente pensa em produtividade, em eficiência, em segurança, isso é um passo a mais que você tem que dar, essa é uma decisão a mais que você tem que tomar, e isso, acumulado ao longo de horas de trabalho, pode te dar problema. Então, o ideal é que qualquer alteração física, em termos de arquivos, posição de arquivos, nome de arquivos, seja feita aqui, direto no Lightroom, obviamente depois que as fotos já tiverem sido importadas para o catálogo. Então devem ser feitas aqui, porque isso tudo se reflete lá no seu sistema operacional, no Explorer ou no Finder, se você tiver com Mac. Como é que eu resolvo essa situação? Nesse caso é fácil, porque eu sei que eu criei uma pasta chamada Rio, e lá no sistema operacional eu passei a foto que tem um rio para essa pasta. E nesse momento a gente viu o Lightroom perdeu o vínculo, o catálogo do Lightroom perdeu o vínculo com a foto. E se eu quiser resolver isso, é fácil, basta eu ir lá na pastinha onde eu coloquei essa foto, que é a pasta Rio, e devolver ela para a pasta Fotos, onde ela inicialmente estava e aonde ou para onde os metadados do catálogo, né, indicam que essa foto deve estar. Então eu vou pegar a pasta Rio, vou dar um Command C, voltar para cá, Command V, a foto está aqui então, deixa eu voltar lá no Rio e apagar essa foto que ficou para trás. Então eu devolvi a minha estrutura de fotos e pastas ao início. E veja que nesse momento, imediatamente, aquela interrogação desaparece. E se eu vier aqui para o módulo da revelação, aqui eu já estou com todas as ferramentas disponíveis para tratar essa foto. E agora então, uma vez que a pasta Rio já foi criada e ela continua existente aqui dentro da pasta Fotos, o que eu vou fazer simplesmente é arrastar a foto do Rio para dentro da pasta Rio. Ele vai me perguntar se eu quero mover esse arquivo, eu digo que sim. E pronto, está aí o arquivo copiado para a pasta Rio. E agora sim, olha, veja, no meu sistema operacional já não há mais o arquivo na pasta Fotos e ele está aqui na pasta Rio. Então, todo o movimento físico que a gente deseja fazer deve ser feito através do Lightroom, para que a gente não perca a conexão de metadados e não precise resolver isso posteriormente. A outra dica que eu quero dar é sobre a exportação das fotos.
É muito importante que a gente, no momento da exportação, saiba exatamente o tamanho e a resolução das fotos. E, eventualmente, a proporção, se você estiver, por exemplo, postando numa rede social. Então, eu vou pegar essa foto aqui, vou lá no módulo da revelação e vamos supor que eu queira exportar essa foto para ser postada no Instagram como um post quadrado. E é claro que essa foto é retangular e eu não tenho como postar uma foto retangular no Instagram como uma postagem quadrada, porque o Instagram corta a foto. Então, para evitar que o Instagram corte a foto, o que eu vou fazer? Eu vou na ferramenta de crop e vou cropar essa foto na proporção de 1:1. Então agora eu tenho uma foto quadrada. Eu ainda não sei qual o tamanho e nem a resolução que ela vai ter no momento da exportação. Mas eu já sei que a proporção dela é quadrada, a relação de lados é de 1:1. Então eu posso ir agora para a janela de exportação, vou usar o atalho Ctrl Shift E, a janela de exportação vai se abrir, eu vou dar um nome aqui de Insta, porque essa foto vai para o Insta, e aqui embaixo é que eu preciso estar atento. Configuração de arquivo para o Instagram é JPEG, pode ser PNG, só que PNG é um pouco mais pesado. Eu prefiro JPEG. Então, o formato de arquivo é JPEG, o espaço de cor é sRGB, então isso é sempre uma receitinha de bolo, JPEG sRGB. A qualidade, eu vou baixar aqui até para 81. Até 81 você tem uma diminuição do peso do arquivo, sem um comprometimento da qualidade visível da imagem. Então, normalmente, quando eu mando fotos para a rede social, eu quero que essa foto seja a melhor possível e a mais leve possível também para carregar rapidamente. Então, eu coloco aqui 81 e na opção de dimensionamento da imagem, é aqui que a gente vai definir tamanho e resolução. E aqui, de novo, receitinha de bolo. Vou começar na resolução. A resolução para fotos que serão vistas em monitor é sempre 72 pixels por polegada quadrada. É uma convenção, mas enfim é assim que a gente trabalha, 72 pixels por polegada. Veja se você não está aí com a unidade de medida de centímetro, é pixel por polegada e não pixel por centímetro, senão vai dar errado. Então 72, não 71, 72 pixels por polegada. Essa é a resolução para fotos que irão ser vistas em monitor sempre. E por fim, eu preciso ajustar o tamanho da imagem. Eu sei que o Instagram usa o tamanho de 1080 pixels por 1080 pixels para fotos quadradas. Então o que eu tenho que fazer é colocar aqui nos valores 1080 e a unidade de medida, veja, eu tenho polegada centímetro, vou usar pixel porque eu estou pensando em pixel. Eu sei que o Instagram posta fotos de 1080 por 1080 pixels. A relação de lado aqui, olha, eu tenho várias opções, mas eu gosto sempre de usar, a princípio, a aresta longa. Para mim, funciona melhor esse pensamento. E é claro que numa foto quadrada, as duas arestas, os dois lados, são iguais. Então não importa aqui se é aresta longa, aresta curta, porque vai dar igual, é 1080 por 1080. Então eu deixo a aresta longa, 1080 pixels, eu sei que o outro lado, né, por exemplo, se eu estou pensando na vertical é 1080, o outro lado também vai ser 1080, porque eu já cortei a foto no formato quadrado, na proporção quadrada. E a resolução 72 pixels por polegada. Um outro ajuste que eu acho bastante importante e nunca desconsidero é a nitidez. Nitidez de saída. O Lightroom te permite aplicar nitidez de várias maneiras. Nitidez de entrada, que é aquela que a gente ajusta no subpainel de detalhes, tem ali as ferramentas de nitidez, e isso compensa características da própria imagem digital que a deixam mais desfocada, com menos nitidez. Essa é a nitidez de entrada. A gente pode aplicar nitidez criativa no Lightroom, usando máscaras, ou seja, intensificando a textura e a nitidez de algumas áreas específicas da nossa foto. E por fim, e talvez a mais importante, a nitidez de saída, que é essa que a gente aplica aqui no final, na hora da exportação. Essa nitidez de saída compensa as mudanças de tamanho da foto.
Quando você tem fotos menores, o efeito de nitidez ele fica menos visível. Quando você exporta fotos maiores, o efeito de nitidez fica mais visível. Então, para compensar essas variações de nitidez, existe esse comando de nitidez de saída aqui no Lightroom e eu nunca deixo de pensar nele antes de exportar. Então, olha, ele tem duas opções basicamente de configuração. A primeira delas te pergunta qual é o tipo de saída que você vai dar para essa foto. É saída para tela, para papel fosco ou para papel brilhante, nos casos de impressão ou revelação. No nosso caso aqui é Instagram, então é saída para tela. E intensidade dessa nitidez. Você quer uma intensidade baixa, padrão ou alta? Isso aqui a gente não tem um parâmetro muito claro. O Lightroom não deixa muito claro o que é nitidez alta, baixa ou padrão. E aí você vai ter que fazer um teste, você vai ter que exportar a mesma foto com cada um desses valores para fazer um teste. E aí você conclui qual é a melhor intensidade de nitidez de saída para você. No meu caso, eu gosto de usar padrão e resolve muito bem o meu problema, para o meu gosto, para o meu olho está ótimo. Então é assim que eu configuro. A partir daqui, basta clicar em exportar e a foto vai estar exportada com a proporção correta, o tamanho correto, a resolução correta e ainda terá a aplicação de nitidez de saída. E isso é muito importante, por quê? Porque se você não exporta a foto dessa maneira, com o tamanho, a proporção e a resolução correta, é o Instagram que vai resolver isso para você. Então, se você exporta uma foto muito grande, o Instagram vai diminuir ela para você. E nesse processo de diminuição, de compactação, de interpolação, na verdade, a qualidade da foto pode mudar. Então é muito comum essa reclamação, eu vejo a foto aqui no Lightroom de uma maneira e depois quando vai para o Instagram tá de outra maneira, tá ruim. Provavelmente é por isso. Você está exportando num tamanho inadequado para o Instagram ou para a rede social que você utiliza, e a rede social está resolvendo isso porque ela tem limites em termos de armazenamento, em termos de espaço para exposição daquelas fotos. Então é muito importante você pensar no tamanho, na resolução, na proporção da foto, no caso do Instagram principalmente, né, que tem proporções diferentes daquelas que a câmera DSLR produz a imagem. E, por fim, a nitidez de saída, que também oferece uma melhora interessante em termos de nitidez. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se o vídeo foi bom, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, deixar seu comentário aí embaixo. É muito importante para a gente. Isso faz o canal crescer, isso nos motiva a produzir mais vídeos. E muito obrigado por terem ficado até o final e até o próximo vídeo.